então sejam todos muito bem-vindos à nossa aula número 2 do módulo 1 de Lean Manufacturing. Hoje nós vamos apresentar e conceituar alguns desperdícios que são a causa de todo o mal do sistema Toyota de produção, que foi identificado por Taiichi Ohno, tá bom? Bom, eu queria iniciar com vocês lendo uma parte da obra dele, que ele fala da análise total do desperdício, tá? Antes da gente começar. Bom, análise total de desperdício. Ao pensar sobre eliminação total de desperdício, tenha em mente os seguintes pontos, nas orientações que ele passa aqui. O aumento da eficiência só faz sentido quando está associado à redução de custos, óbvio, né? Para obter isso, temos que começar a produzir apenas aquilo que necessitamos, usando o mínimo de mão de obra. Um outro ponto muito importante que ele passa aqui para a gente é o seguinte: a observação da eficiência no sistema de produção é fundamental. Assim, observe a eficiência de cada operador e de cada linha. E então, observe os operadores como um grupo, para enfim observar a eficiência em toda a fábrica, em todas as linhas. A eficiência deve ser melhorada em cada estágio e ao mesmo tempo para a fábrica como um todo. Uma coisa que chama atenção aqui nesses dois pontos de orientação que o Taiichi Ohno fala é que a verdadeira eficiência ela surge quando produzimos zero desperdícios e somente produzimos aquilo que a gente vai necessitar no processo produtivo ou nas nossas operações. Isso seja tanto nas fábricas quanto prestadora de serviço. Eu não posso ter excesso de produção em nenhum tipo de operação minha. Eu preciso estar sempre analisando para ver onde eu posso reduzir ou então melhorar a eficiência dos processos produtivos, tá bom? Bom, mas vindo aqui para o nosso mapa mental, vamos ver o que é, na realidade, o que é esse desperdício, qual que é o conceito de desperdício, tá? Bom, o desperdício, aqui eu, por analogia, né, até com esse desenho aqui do caminhão, e falando aí, trazendo um pouquinho da língua japonesa aí, muri significa sobrecarga, então excesso de operação ou de algum determinado processo. A gente tem esse caminhão aqui, que ele é destinado para 4 toneladas, ele está carregando 8. Então, aqui eu tenho um excesso, eu tenho uma sobrecarga no meu processo, na minha operação. Então é isso que a gente tem que ver dentro do nosso processo produtivo. Será que minha máquina está operando no que ela precisa ser operada? Até dando um outro exemplo também na parte de engenharia de computação, eu tenho muito aluno de engenharia de computação. Eu tenho uma placa de sistema que ela está projetada para poder fazer, para poder ter uma corrente de 20 amperes e eu estou operando com 25. Isso também é um excesso, também é considerado também um conceito de desperdício, tá? Um outro conceito que é o Mura ele vai falar de variação que eu tenho no processo, flutuação. Então eu tenho momentos em que eu fico sem operar, que eu fico esperando, que eu fico aguardando, então eu não tenho uma continuidade, eu não tenho uma cadência correta dos meus processos. Então eu tenho flutuação, eu tenho momento que eu fico parado, e também tenho má distribuição da minha carga de trabalho, que é o que está passando aqui nesse desenho do caminhão, onde eu tenho má distribuição dessa carga de trabalho, né? Um outro conceito é o conceito de muda, que é o desperdício. Então, por exemplo, eu tenho um caminhão para 4 toneladas e estou carregando somente 2. Eu tenho uma mão de obra de 20 pessoas e na realidade eu preciso somente de 10. Então, esse daqui também é um outro conceito de desperdício, tá? Bom, e um processo sem muda, sem mura e sem mura é o quê? É o teu processo produtivo exatamente sem mais e sem menos carga e sem mais carga do que eu posso produzir, que é o que está passando aqui nesse desenho do caminhão, onde eu tenho 4 toneladas, caminhão para 4 toneladas, eu tenho 4 toneladas, tá? Bom, e o que são esses desperdícios? O que são esses benditos desperdícios que o Taiichi Ohno identificou lá, né? Hoje nós temos 8 desperdícios, ele identificou 7 aqui na obra dele, e nós temos outros 2 autores, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que descobriu mais um desperdício, tá? O 8º desperdício, que são basicamente esses daqui. Não vou ler todos, vocês podem dar uma olhada agora, a gente vai detalhar agora cada um para vocês, tá bom? Movimento, pessoal. Movimento desnecessário ou sem objetividade ou sem planejamento é considerado um desperdício. Então, por exemplo, aqui tá, a gente pode ver aqui no exemplo, se eu estou virando
muito equipamento, se eu estou girando, movimentando muito um produto acabado, ou então uma matéria-prima, um item no meu processo produtivo, ou então se eu estou puxando, abaixando, puxando, selecionando, então eu fico fazendo um movimento que gera retrabalho no meu processo. Eu tenho que planejar as minhas operações, os meus processos de maneira que seja feita de maneira eficiente, uma vez só, e sem excesso de movimento, tá? O casal Gilbert, que era o Frank Gilbert e Lilia Gilbert, eles já faziam esse estudo também. O Taylor também já se dedicava nesse tipo de estudo para que a gente não tenha excesso de movimento na nossa produção, tá bom? Bom, um outro desperdício é a espera. Então, se eu estou esperando para poder fazer determinada operação, determinado processo, se o processo anterior atrasa, se eu tenho que ficar esperando, se eu tenho que ficar olhando, também é considerado um desperdício. Eu tenho mão de obra parada, tá? O transporte, aqui diferentemente do que a gente tem no conceito da logística, que ele agrega valor de lugar, aqui nós temos o transporte feito em demasia e sem planejamento. Então, se eu estou movimentando muito a empilhadeira, gastando diesel, gastando energia elétrica, se eu estou reempilhando, se eu estou caminhando muito para poder achar uma ferramenta, se eu gasto muito tempo fazendo isso, isso é considerado um desperdício, tá bom? Bom, correção é o famoso retrabalho, pessoal. Isso desgasta demais a equipe de trabalho. Se eu tenho que ficar corrigindo, se eu tenho que ficar medindo, se eu tenho que ficar reembalando, se eu mando o produto para o cliente, ele devolve, eu tenho que reembalar, então eu tenho que reprocessar esse produto para poder mandar para ele novamente. Tudo isso, pessoal, correção é desperdício. Eu preciso fazer certo desde a primeira vez, que é o conceito da Toyota. Produzir sem defeitos, tá? Processamento, excesso de processamento, que vai muito de encontro também à parte de movimento. Então, se eu processo muito, eu acabo gerando estoque na minha linha também. Então, eu tenho que planejar operações em que eu faça somente uma vez e não em excesso. Fazer somente o que eu preciso na necessidade necessária do processo. E aqui está um dos maiores, tanto é que o Taishi ele fala aqui que é o primeiro desperdício dele, o maior de todos os males, de todos os desperdícios, o maior vilão é o excesso de produção. Produzir empurrando, produzir sem planejamento, sem meu cliente pedir, sem meu processo solicitar. Tá? Antigamente, antes da crise, ele falava lá no Japão que tudo que se produzia vendia, e hoje não é assim, hoje mudou muito o conceito. Eu tenho que produzir somente o que é necessário. Para quê? Para que eu possa diminuir esses estoques na minha produção. Tá? Então, produzir somente o que é necessário. O excesso de produção é desperdício. E o que eu gero no meu processo? O famoso working process, que é o estoque em processo. Tá? Então, tem esses excessos. E isso vai gerar uma série de problemas que eu vou comentar um pouquinho mais para frente com vocês. O oitavo desperdício que foi identificado pelo Jeffrey e pelo David no manual, no modelo Toyota, que é um livro, que é um manual de aplicação dos 4Ps da Toyota, muito bom, também te recomendo que vocês tenham esse livro, a não utilização da criatividade dos operadores. Então, por exemplo, eu tenho um operador que fica inspecionando o processo, fica procurando ferramenta, fica olhando a máquina trabalhar, ou fica contando todo tipo de processo que não agrega valor. Eu preciso encarar a minha equipe de produção, de operação, como uma ferramenta valiosa de criatividade. Eu preciso utilizar a criatividade desses operadores. Muitos dos operadores têm experiência de sobra para poder criar e inovar no meu processo. Então, toda vez que eu não utilizo a criatividade nos meus operadores, considero isso somente como um ativo ali, como somente um item de produção, eu estou gerando desperdício no meu processo. Nós precisamos utilizar a inteligência desses operadores, tá? Bom, eu falei para vocês que o excesso de produção ele gera estoque, e esse estoque, o que ele faz? Ele cega a visão dos gestores do processo. Então eu vou ficar alheio a outro tipo de desperdícios que são gerados dentro do meu processo. Aqui tem alguns exemplos: equipamento inadequado, atraso na entrega dos fornecedores. Então, se eu tenho excesso de estoque, eu não percebo que o meu fornecedor está entregando em atraso porque não está faltando produto. Avaria no transporte, então eu tenho avaria no meio desses processos.
Falta de 5S, desorganização dentro do meu processo produtivo. Então eu não posso conviver com níveis de estoques elevados no meu processo, que isso vai esconder da minha visão outros tipos de desperdícios, outros tipos de improdutividade. Falta de manutenção de máquina, falta de treinamento de operadores, enfim, uma série de outras anomalias que pode ocasionar no meu processo, tá? Bom, na próxima aula, basicamente seria isso que eu tinha para passar para vocês aqui na nossa aula, tá? Na próxima aula nós vamos ver os princípios do Lean Manufacturing, os princípios que levam a empresa para produtividade e são os conceitos do sistema Toyota de produção, tá bom? Ficou com alguma dúvida? Alguma coisa não ficou clara? Teve alguma coisa que não condiz muito com um conceito que você já tinha do sistema de Toyota de produção? Escreve para mim, entre em contato, tá aqui os meus contatos, tá? Entre em contato aqui na descrição do vídeo, eu estou à disposição 24 horas por dia para poder sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Se gostou, divulga para os seus colegas aí que se interessam pelo sistema Toyota de produção, tá? E aguardo vocês na próxima aula, tá bom? Bons estudos e um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.